Irmãos, hoje nós vamos dar então continuidade à nossa série O Espírito na Igreja, onde alguns domingos a gente já vem conversando sobre como que o Espírito Santo ele age no meio da igreja, não apenas com a manifestação de dons espirituais, mas também na transformação, como ele age no meio do silêncio. E o tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho sobre essa série é Caráter Transformado, a obra do Espírito na Igreja. Caráter transformado, a obra silenciosa do Espírito na Igreja. Porque quando a gente fala sobre essa obra silenciosa do Espírito na Igreja, é interessante que a gente vive um momento, principalmente no nosso contexto cultural aqui no Brasil, a gente vive um momento de muitas manifestações, de muitos alardes, de uma hipervalorização dos dons e do miraculoso. E isso a gente consegue ver, essa hipervalorização e o miraculoso, através mesmo das redes sociais, hoje que nós estamos conectados. Se você abre ali a internet, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e assim por diante, nas redes você vê essa hipervalorização do espiritual, só que essa hipervalorização, muitas vezes, ao invés de trazerem as pessoas a Cristo, pode gerar nas pessoas que estão vendo aquilo um momento tipo de chocarrice. Ah, isso daqui não é tão sério, isso daqui é brincadeira, isso daqui é balela. Aí às vezes podem pegar algo que é sobrenatural, santo e sacro e começarem a brincar com aquilo que é de Deus. E isso, ao invés de gerar transformação, ajuntamento na igreja, consolidação da unidade, aproximação de um dos outros, ao invés de provocar isso ou promover tudo isso, promove, na verdade, completamente ao contrário, o afastamento. Ah, já que é assim, eu não quero me envolver. Já que é isso e não passa seriedade, eu prefiro não me aproximar. Então, a gente pode perceber de uma maneira macro que ao invés de gerar um ajuntamento, estamos gerando um afastamento. E também esse ajuntamento que vem não é um ajuntamento olhando de fora, um ajuntamento que demonstra uma mudança de vida, uma mudança de transformação. E quando nós falamos de mudança de vida, mudança de transformação, nós estamos falando de mudança de comportamento, mudanças de ideias, metanoia, o arrependimento. Eu estava andando por um caminho, compreendi a verdade essa que me alcançou e eu mudo o meu modo de pensar, mudo o meu pensamento, mudando o meu pensamento, eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo as minhas ações essas que nos ambientes que eu estiver alocado, eu consigo fazer a diferença, influenciar pessoas ao invés de ser influenciado por elas. Só que às vezes essa manifestação, ela não tem sido um objeto de transformação, restauração e ajuntamento dos crentes de uma maneira saudável. E eu gostaria então de refletir sobre isso, caráter transformado, a obra silenciosa do Espírito na igreja. Porque muitas vezes o Espírito Santo, a qual a Bíblia relata, embora exista manifestações do poder de Deus, uma das manifestações do poder de Deus é a transformação de vidas. Porque a transformação de vidas vem através do poder de Deus. Ou seja, por que a minha vida, Renato, ela é transformada? Porque o poder de Deus agiu nela. O poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo radical na minha vida, mudou ela. Só que essa transformação, aos olhos de muitas pessoas que estão à minha volta,
às vezes ela é silenciosa. A gente não vê. O Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente, só que as pessoas que estão do lado de fora não veem aparentemente uma mudança, não veem uma transformação, não veem algo sobrenatural. Mas não é porque ela não está vendo que Deus não esteja trabalhando. E quantas vezes eu e você queremos fazer papel do Espírito Santo na vida das pessoas? Já não te falei que não é assim. Quantas vezes? Tenho que repetir 10, 15, 20 vezes tal. Às vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo e quando a gente repete 20 vezes, a gente já fala assim, eu já não te expliquei que a palavra de Deus diz isso, por que você faz completamente ao contrário? Porque, na verdade, é o Espírito que está trabalhando e convencendo o pecador da justiça e do juízo e revelando para o pecador o seu pecado, porque é o Senhor que dá o reconhecimento para o pecador do seu pecado, das suas mazelas, das suas falhas. É o Espírito Santo que chega em mim, toca e eu falo, essa palavra que eu usei não foi tão bacana, esse meu comportamento que eu tive neste ambiente não foi tão legal, nossa, isso que eu produzi para tal pessoa não foi tão legal. Eu olho pensando que é a minha consciência, mas na verdade é o Espírito Santo agindo na minha mente, na minha alma, nas minhas emoções, falando, Renato, eu estou mudando você. Só que no meio dessa mudança eu falo, nossa, mas é tão difícil. Porque eu falo que eu não vou cometer os mesmos erros e acabo cometendo os mesmos erros que eu falei que não ia cometer. Eu falei que não ia fazer isso. Passa 1 mês e meio, a gente volta a fazer aquilo que a gente orou ao Senhor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, já aconteceu isso com você, irmão? Você já orou e falou assim, Deus, não vou fazer isso, me muda, passa 2 meses, 60 dias, você cai no mesmo pecado? Aí você tem que orar a Deus até às vezes uma vergonha, né? Fala, olha Deus, eu aqui de novo. Tipo assim, que cara de pau, Jesus, eu sou. Meu Deus do céu, falei que não era. Tô até com vergonha de orar falando desse pecado aqui. Tô até com vergonha de orar falando que eu não vou mais cair nisso. Mas o Senhor é um Pai que Ele quer ouvir a nossa oração. Ele sabe que eu e você somos imperfeitos, mas Ele quer ver da nossa parte essa luta constante, falando, Deus, nessa minha imperfeição, nessa minha fraqueza, eu sei que o Teu Espírito Santo pode agir. O Senhor, Ele não quer que eu e você sejamos ou alcancemos uma perfeição que só é provinda dEle. Embora o Senhor fala, sede santos como eu sou santo. Mas o que Ele quer é que eu e você façamos assim, Senhor, embora eu seja imperfeito, embora eu tenha fraquezas, eu não vou me render a elas sem lutar. Eu não vou me render à minha carne sem uma boa luta. A minha carne vai ver o quanto eu sou forte em Deus. E o apóstolo Paulo trabalha muito essa ideia no texto de Corinto. Senhor, eu tenho uma fraqueza, essa fraqueza aqui me torna soberbo, me torna arrogante, aonde eu tenho a tendência de querer ser melhor do que as pessoas. Mas por que, Paulo, você tem a tendência de ser melhor do que as pessoas? Por quê? Eu estava orando, Deus me levou ao 3º céu. Deus me levou no paraíso de Deus, no lugar onde Deus mora, e eu vi coisas inefáveis, que as palavras eu não consigo falar para você de tão coisas grandiosas que eu vi. Deus me levou no lugar dele, no paraíso, o lugar onde Deus mora. Eu saí do 1º céu, essa atmosfera que nós estamos, que olhamos e vemos o céu azul. Eu entrei na atmosfera celeste, onde eu vi as estrelas, a lua, e eu fui então no 3º céu, que é o lugar onde Deus mora. Vocês acreditam nisso? Eu fui no lugar onde todo cristão almeja estar um dia. Eu estive lá, aquela palavra da promessa, olha, aonde eu estiver, Jesus disse para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. Eu vou preparar um lugar para vocês no céu, uma morada celestial. Não vou deixar vocês só, vou enviar o Espírito Santo Consolador, que revelará a verdade sobre o Pai, mas eu vou para lá agora. Sabe esse lugar que Jesus falou? Sei, eu fui antes. Deus permitiu. Então é o seguinte, eu tenho tendência de ser soberbo. Eu tenho uma grande tendência, Deus mostrou para mim, viu, dona Neuza, não mostrou para a senhora.
Deus mostrou para mim, viu, Karen? Nem pro Felipe, mostrou para mim, viu? Então eu não sou igual a vocês, não. Eu tenho essa tendência. E por eu ter essa tendência soberba e arrogante, o que Deus fez? Me colocou um espinho na carne. Mensageiro de Satanás. Sabe para quê? Para me dar um tapa na cara. Imagina, irmão. Para me esbofetear. A Bíblia diz, para me esbofetear no rosto. Para quê? A fim de eu não me ensoberbecer. Aí sabe o que eu fiz como um bom crente? Deus, mensageiro de Satanás. Olha um diabo aqui do meu lado. Olha um demônio aqui do meu lado. Está me esbofeteando. Tira ele daqui. Tira ele. Não, Paulo. Você está orando para mim há 3 vezes, mas vou te falar uma coisa. A minha graça, ela te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa sua fraqueza, essa sua limitação, essa fenda na armadura que muitas vezes você quer blindar para que ninguém veja a sua fraqueza, que ninguém veja a sua imperfeição, é nela que eu atuo. É nela que eu trabalho. É nela que eu aperfeiçoo o seu caráter. O apóstolo Paulo recebe essa palavra de Deus e fala, Jesus, entendi. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me gloriar e me alegrar nas minhas fraquezas. Ai, que alegria ser fraco. Que alegria ser imperfeito. Por quê? Você vai se alegrar na fraqueza? Você vai se alegrar na sua imperfeição? Sim, porque a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o Espírito de Deus se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. Só que esse aperfeiçoamento, muitas vezes ele é silencioso. A gente não consegue perceber. Ele vai acontecendo, ele vai sendo transformando o nosso caráter, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, mas quem está do lado de fora ou ao nosso lado não consegue ver uma aparente mudança. E por não ver uma aparente mudança, a gente pensa, não muda nunca. Continua a mesma coisa, mas não. A obra do Espírito Santo muitas vezes não está atrelada a tantas manifestações de poder, de operação de sinais e maravilhas, embora o Senhor possa fazer, realize e ainda faz. Mas uma das maiores obras do Espírito Santo, realizada no seu poder, é transformar o pecador redimido em um homem e uma mulher de Deus, com um caráter transformado. E para balizar essa nossa reflexão, eu gostaria que, por favor, você abrisse sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Gálatas. Então, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 até o versículo de número 26. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 ao verso de número 26. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor. A gente espera um pouquinho mais. Está aqui no telão bonito para você poder ver e acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Subtítulo: Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, humildemente me apresento diante do teu altar com o temor e o tremor de sua palavra. Te peço perdão de todos os meus pecados, minhas falhas, transgressões e iniquidades. Pecados que eu cometi no meu modo de olhar, nos meus pensamentos, no meu modo de falar, se falei algo que prejudicou alguém ou feriu alguém, eu te peço perdão. Se alguma de minhas atitudes e ações que eu tive também, Senhor, desagradaram e entristeceram o teu coração, o teu Espírito Santo, eu te peço perdão nesse momento. Leva cativo o meu coração e a minha mente, juntamente com a tua igreja, a ti, para que possamos compreender a tua palavra e ela gere em nós vida, e vida essa com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Nos transforma através do teu Espírito Santo, com esta obra maravilhosa do teu Espírito em nossas vidas. Repreende toda obra do mal, jugo maligno, tudo aquilo que venha nos causar distração, que caia por terra em nome de Jesus. E a tua palavra possa germinar em nossos corações e o fruto do teu Espírito Santo possa ser manifesto em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja em Gálatas, era a região da Galácia. Era um conjunto aproximadamente de 10 cidades, era uma decápolis. E Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele vai até essas cidades e prega o evangelho e testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aonde, através do poder do evangelho, muitas pessoas são tocadas pelo Espírito Santo que trazem o conhecimento delas. Puxa, eu sou pecador. E como que eu faço para herdar o reino dos céus, para ter a vida eterna? Como que eu faço para ter esse Jesus tão maravilhoso que morreu numa cruz para me dar vida e vida essa com abundância? Como que eu faço então para seguir este caminho, para seguir esta verdade, para seguir esta vida? Você precisa aceitá-lo. E as pessoas então dessas regiões começam a se converter. Então são formado a igreja de Gálatas. Então na igreja da Galácia foi formada uma igreja onde dessas 10 cidades iam até essa igreja para celebrar, cultuar e adorar a Deus. Só que algumas das pessoas que estavam nessa igreja da Galácia, elas eram judias. Ou melhor, alguns judaizantes, que é uma categoria das seitas judaicas. E esses judaizantes, embora eles se converteram e aceitaram o evangelho de Cristo, dentro da igreja eles começam a proliferar uma doutrina estranha. Falando o seguinte, olha pessoal, embora a gente aceitou Jesus Cristo, mas como nós somos judeus, vocês precisam agora se circuncidar para ser salvo. Então, Paulo começa a identificar isso que está acontecendo no meio da igreja, ou seja, os judeus que se converteram e tinham gentios também que faziam parte da igreja, falaram o seguinte, olha, embora a gente aceitou o Senhor, vocês precisam ter uma marca. Que marca que é essa? A circuncisão. Então, embora convertidos, vocês têm que ser circuncidados. Ou seja, é uma prática, é uma obra, é uma liturgia judaica que os judaizantes queriam colocar dentro da igreja do Cristo. Uma prática judaica dentro da igreja cristã instituída pelo Senhor. Ou seja, olha, a gente está adorando a Deus, cultuando ao Senhor, mas existem algumas regrinhas que eu vou pegar para cá, porque é bom para a gente aplicar. Que regrinhas são essas? A circuncisão. Então, se você quiser ser salvo, tem que ser o povo da promessa. Tem que ser a marca da promessa. Vocês têm que circuncidar. A circuncisão, meus irmãos, era o corte do prepúcio do órgão genital masculino. Era como se fosse uma operação de fimose hoje em dia.
quando o judeu nascia, essa marca simbolizava como um povo de Deus. Só que as pessoas, os gentios, não eram judeus. Eles começaram a se converter e frequentar uma igreja, a igreja da Galácia. Só que quando começa a frequentar essa igreja, os cristãos judeus que se converteram falam, você precisa se circuncidar. Você precisa se circuncidar. Paulo, então, escreve para essa igreja e fala, pessoal, vocês estavam indo bem. Agora essa circuncisão não é mais uma marca, é uma circuncisão feita no coração. É uma marca feita no coração e confirmada pelo batismo. O batismo é a nova circuncisão que primeiramente vem no coração, eu creio, e essa crença que eu tenho é a marca do batismo. Vocês estavam indo tão bem, vocês estavam nessa liberdade de Cristo Jesus, agora vocês estão pegando certas regras que não tem nada a ver e colocando dentro da igreja para o fardo ficar mais pesado. Que é isso? Foi para a liberdade que Jesus Cristo nos chamou, foi para isso que Ele nos resgatou, para sermos livres. E olha que interessante, o Senhor Jesus nos dá tamanha liberdade que a gente tem liberdade até para não adorá-lo. Olha, é como se Jesus falasse, Renato, eu te liberto, e como uma libertação tão genuína, que eu te liberto até de mim mesmo. Mas como assim me liberte de mim mesmo? Porque eu não quero que você me adore por obrigação ou porque está preso a mim. Eu quero que você me adore por amor. Então eu te liberto de todas as amarras. Te liberto de todas as amarras do pecado. Te liberto de todas as amarras ideológicas, filosóficas. Eu te liberto de tudo, até mesmo de mim mesmo. Porque se você quiser me adorar, eu quero que você me adore por amor. E o apóstolo Paulo traz essa consciência para a igreja de Gálatas. Vocês estavam indo bem, para de colocar regras. Essas regras que vocês estão colocando para mostrar que a pessoa é cristã, se você então está aqui dentro da igreja, eu vou me circuncidar. Essa circuncisão vai mostrar que eu sou crente, vai mostrar que eu sou de Deus. Paulo fala, não! O que mostra que nós somos de Deus é a obra silenciosa do Espírito na nossa vida. O que mostra que nós somos de Deus não são liturgias ou rituais sacramentados por uma cultura judaica ou por uma igreja apenas, não. O que mostra que nós somos de Cristo e transformados pelo Espírito Santo é o fruto que esse Espírito trabalha e age em nossas vidas. Isso mostra que nós somos de Deus. É pelo fruto que mostra, não cumprindo a lei de Moisés. Agora que vocês estão livres, tá pegando o decálogo, os 10 mandamentos e colocando de novo dentro da igreja. Para! O Senhor nos chamou para essa liberdade. E o apóstolo Paulo, quando ele combate essa ideia, essa ideologia, ele fala 2 contrastes. Pessoal, existem essas obras que vocês estão fazendo que são obras da carne. E também tem o fruto do Espírito. Olha que interessante. Quando o apóstolo Paulo fala de obras da carne e fruto do Espírito, ele não coloca fruto, ele não coloca obras do Espírito. Ele põe fruto do Espírito, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas ele coloca obras da carne. Só que nas obras da carne, ele fala, as obras da carne são manifestas. As obras da carne têm manifestação. As obras da carne são barulhentas. E ele fala obras da carne que vem falando o seguinte, as obras da carne, elas surgem naturalmente de uma vida que não é rendida pelo Espírito Santo. Então o quê? Eu começo a manifestar obras da carne e essas obras são manifestas, por quê? Porque eu não tenho uma vida rendida ao Espírito Santo. Logo, não tendo uma vida rendida ao Espírito Santo, o que se manifestará na minha vida são as obras da carne, as obras dos meus próprios desejos, das minhas próprias cobiças, das minhas próprias vontades. Obras essas que o Senhor fala não agradam o coração de Deus. Só que daí, depois que ele acaba isso, ele faz um contraste com o fruto do Espírito. Mas o fruto não é obra. O fruto é algo que gera primeiramente dentro do coração. Porque o fruto você só vai ver ele
depois que a árvore criar firmes raízes, um bom tronco, galhos firmes, folhas, e no final você vê o fruto. E ele não trata o fruto do Espírito como obras, mas ele trata como um cultivo. Ele trata como algo que é progressivo e não instantâneo. Ele trata uma transformação silenciosa do caráter dia após dia. Ele vem tratando isso. E quando Paulo fala, ele vem mostrando que essa vida no Espírito é uma vida onde o caráter meu e seu, irmãos, é moldado progressivamente. Devagarinho, 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 e às vezes de uma forma imperceptível. Mas ele está trabalhando na sua vida. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, ó, por mais que você às vezes não veja, Deus está mudando o seu jeito de ser. Por mais que você não veja, Deus está mudando o teu jeito de ser. Aí você vai falar assim, Jesus, mas eu não estou vendo nada ainda não. Eu não estou vendo nada ainda. Eu continuo às vezes fazendo a obra da carne. Mas Deus está trabalhando, sabe por quê? Aquele que começou a boa obra na sua vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E algumas lições que a gente aprende desse texto de Gálatas. Primeiro lugar, o Espírito transforma, o Espírito molda a igreja pela persistência e não pela pressa. É outro. O Espírito transforma silenciosamente o que a carne manifesta ruidosamente. O Espírito transforma silenciosamente o que a carne manifesta ruidosamente. Olha o versículo 19 a 21 de Gálatas, capítulo de número 5. Olha o que diz o texto. Gálatas 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que são as divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas, eu os advirto como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras são manifestas da carne de uma maneira muito ruidosa, não é silenciosa. Olha só, quem manifesta a obra da carne faz muito ruído, faz muito barulho. Se eu estou irado, alguém vê que eu estou irado? Alguém fica irado assim, ó? Estou muito irado, viu, pessoal? Não consigo me controlar. Quando você ira, você fala assim, ó, eu não acredito que isso aconteceu. Ela manifesta, quem está do meu lado vê, já mudou o comportamento, hein? Tá nervoso, hein, irmãozinho? Calma. A gente já vê, porque obras da carne são manifestas. A imoralidade sexual, que a Bíblia diz, ela é manifesta, a gente vê. Olha, põe lá o texto de novo, versículo 19. Olha que interessante. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Se eu sou impuro, se eu sou uma pessoa devassa, ela se manifesta, as pessoas vão ver. As pessoas vão ver que se eu sou idólatra, se eu sou feitiçaria, que eu uso de simpatias, de coisas que não são o Senhor, inimizades. São obras manifestas. Todo mundo sabe que você está inimigo de alguém, que eu estou inimigo de alguém. Ou seja, as obras da carne são manifestas. Olha, o Renato não está bem com o Rodrigo. Olha, o Renato não está bem com o Gabriel. Olha, o Renato não está bem com o Marcelo. Por que ele sabe? Porque a obra da carne é manifesta para que todos venham e faz muito barulho. Olha só, não está bem, aquilo não está legal. Por quê? Porque tem inimizade, desavenças. Se eu tenho algo contra o Maurício, contra a Lara, contra a Tati, o que acontece? Tem uma desavença ali, tem algo que não está correto. Porque obras da carne são manifestas e todo mundo consegue ver. Obras da carne fazem barulho. Obras da carne se manifestam. Ciúmes, obras da carne. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você é ciumento, meu irmão e minha irmã? Você é ciumento? Eu sou extremamente ciumento, né? Sou extremamente ciumento.
Você é ciumento? Aí você fala assim, não sou ciumento, eu tenho zelo ao extremo, né? Eu tenho zelo ao extremo, né? É interessante que crente não briga. Já percebeu que crente não briga? Já perceberam isso? O crente tem excesso de comunhão. É muita comunhão que vai extrapolando. Excesso de comunhão gera isso. Ou seja, ciúmes, ira. Fale para a pessoa, você fica irado fácil? Quando você acorda de manhã, alguém vai falar com você. Você não tem aquelas crises assim, não. Meu, como eu queria que ninguém falasse o meu nome hoje. Você não tem isso não, né? Como eu queria que ninguém falasse o meu nome hoje e nem me dirigisse a palavra. Não, né? Vocês não têm isso não. Glória a Deus. Egoísmo. Você é uma pessoa egoísta, irmão? Só para você tem que ser o melhor, para o outro não? A Bíblia fala, faz para o outro o que você gostaria de fazer para você mesmo. Mas que sentido é isso? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você se ama e se trata bem, trate o próximo igualmente. Agora, se você não se ama, é terrível também, né? Você não se ama, não se cuida, como você vai tratar o próximo? Dissensões, facções, divisões, litígio, ajuntamento de pessoas para denegrir a outra. O que é isso? A divisão no meio do corpo de Cristo não pode existir. Mas olha que Paulo fala, divisão, separação, panelinhas, vou usar o contexto nosso, não é de Deus, são obras da carne. Isso não é legal para vocês, porque obras da carne fazem barulho, todo mundo vê e isso prejudica. Facções, inveja. Você é invejoso, meu irmão? Fale para a pessoa do lado, você tem inveja, irmão, do outro? Ah, não, que é isso, pastor? Tem inveja branca, né? A gente já falou sobre isso, né? Ai, que legal que você comprou isso. Onde foi esse sapato que você comprou? O sapato tira até a sola até cai no sapato. Pelo amor de Deus. Que calça bonita você tá hoje. A calça rasga. Você tem até que ungir a calça depois. Ungir o sapato. Meu irmão, inveja. Só que é interessante que a Bíblia fala que existe inveja e a inveja é obra da carne, mas eu nunca encontrei alguém que fala, sou mega invejoso. Quem é invejoso, levanta a mão. Eu nunca encontrei ninguém na igreja que fala, sou mega invejoso. Não, acho que uma pessoa só. Teve um dia que eu estava pregando, eu falei isso, daí a pessoa falou, sou invejoso mesmo, pastor. É inveja. Você falou, nossa, sou invejoso mesmo. Porque o invejoso, você sabe, o invejoso não é que ele quer ter aquilo que você conquistou, não. O invejoso não é assim, nossa, você tem um casamento tão abençoado. Não é que ele quer a sua esposa ou o marido. O invejoso não quer isso. Nossa, que carro legal. Não é que ele quer o seu carro. O invejoso na concepção bíblica é o seguinte, nossa, o seu casamento, ele quer que você perca o seu casamento. Olha o seu carro. Ele não quer ter o seu carro, ele quer que o seu carro quebre, você perca o seu carro. Porque quando você perde, gera alegria em quem tem inveja. O invejoso, a Bíblia caracteriza ele e o Senhor no Novo Testamento como um abutre que se alimenta da morte do outro. E Jesus trabalha muito bem esse conceito nisso. Ele fala, quando apareceu o caído, o pitoma, aquele que caiu, que está prostrado, porque a sua mazela foi revelada, sua fraqueza foi revelada, ele está caído, o que vai aparecer quando o caído está lá? Os abutres se revelarão. Os abutres revelarão a sua identidade, ou seja, na hora que um aparece caído, os abutres se revelam. Já perceberam isso? Exemplo, você vai entender melhor ainda. Exemplo básico. Rede social. Aconteceu algum babado, alguém caiu. Todo mundo opina. Perceberam isso? Às vezes todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo é expert e critica aquela posição. Por quê? Porque aonde tem morte, a identidade do abutre é revelada. O abutre se revela. Aí você vai perguntar, mas por que o abutre se revela? Porque o abutre se alimenta da morte do outro. Ou seja, para que eu continue vivo, você tem que morrer. Para que eu continue vivo, eu preciso me alimentar da carniça. E a carniça é podre. Ou seja, a sua destruição gera vida em mim. Obrigado, abençoada de Deus. Glória a Deus. Então,
Essa é a característica do abutre que tem inveja, embriaguez, fico embriagado, orgias e coisas semelhantes a essas que eu estou advertindo vocês, que são manifestas. Qual que é a advertência do Paulo? E olha só que ele fala, a qual já antes vos adverti. Não era a primeira vez que Paulo retrata esse tema. Ele fala que esse tema é recorrente. Mas olha, eu já adverti vocês. Qual que é essa advertência? Quem pratica isso não vai entrar no reino dos céus. Fale para a pessoa que está do lado. Você quer ir para o céu, irmãozinho? Então presta atenção nesse texto. Fala assim para ele, então presta atenção nesse texto. Você quer ir para o céu? Porque ele falou, ó, já adverti. Aqueles que praticam e essas obras são manifestas não vão entrar no reino de Deus. E eu já falei isso daqui, né, numa brincadeira. A gente vai ter 3 surpresas quando a gente estiver lá no céu. Já viu, né? As 3 surpresas que você vai ter quando eu e você vai ter quando estiver no céu. A primeira surpresa quando a gente estiver no céu. Primeiro, ufa, tô aqui. Tô aqui, obrigado, Jesus. Tô aqui, subi. Segunda surpresa. Cadê fulano de tal? Era tão santo. Não tá aqui não, né? Segunda surpresa. Terceira surpresa. Não acredito que fulano subiu. Podia jurar de pé junto que ia para outro lugar. As três surpresas que a gente vai ter no céu. Porque o céu é a realidade, irmãos. O céu é a realidade. Onde a gente vai passar a nossa eternidade? A salvação ela é gratuita. É pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a manutenção dessa graça que nos alcançou é nós que temos que fazer perseverando no Evangelho e na presença de Cristo Jesus. A Bíblia retrata isso desde o século XVI, na Reforma Protestante, como a perseverança dos santos. Aqueles que são santos e creem em Cristo perseveram na fé com o auxílio divino. É isso. Então a gente vai ver que as obras da carne, elas são completamente ruidosas. Só que e o fruto do Espírito? Olha o fruto do Espírito no verso 22. Mas tem o seguinte, quando o Espírito Santo começa a agir, pessoal, que ele já está agindo na vida de vocês, igreja da Galácia, olha o que acontece quem tem o fruto do Espírito. É o quê? Amor. Alegria. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é amoroso, meu irmão? Você é amoroso, meu irmão? Oh, glória a Deus que você é amoroso, né? Amoroso. Você é uma pessoa alegre ou parece que está chupando limão em todos os ambientes? Hã? Pergunte para ela, você é uma pessoa alegre ou parece que está chupando limãozinho? Já viu aquelas pessoas que chegam no ambiente e são completamente antissociais? Crente é alegre, crente é feliz. Já viu aquelas pessoas que chegam no ambiente assim, ó? Oi, oi, oi. E não fala com ninguém, não. Crente alegre. Opa, tudo bom? Como você tá? Foi legal. Crente é relacionamento. Crente não tem que ficar com a cara fechada, não, irmãozinho. A gente pode passar lutas, pode passar de normal, a gente passa. Mas crente fica alegre. Crente é uma pessoa alegre. Crente gosta de se divertir. Porque a gente tem a alegria do Espírito Santo. Acho que pra mim, um dos povos mais alegres que tem que ter é o cristão. Porque ele consegue sorrir e se alegrar no meio da dor. O negócio tá pegando fogo, tudo tá dando errado, porta se fechando, nada dá certo. Ele fala, a alegria do Senhor é a minha força. Ai, que bênção. Mas não conta testemunho aí. É crente. Acho que um povo que é mais alegre, não tem mais um povo mais alegre do que crente. Então a gente tem que é cristão e crer, nós temos que ser alegre. Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria que é fruto do Espírito não depende de circunstâncias. Não depende se tudo está bem na minha, na tua vida. A alegria que vem de Deus é aquela alegria que contagia a nossa alma e contagia as pessoas que estão à nossa volta. Já falei isso aqui, nós temos que ser aqueles cristãos, quando a gente entra no ambiente, o ambiente fica leve e agradável. Você é isso? Quando você entra no ambiente as pessoas se alegram, pergunte para a pessoa do seu lado. Quando você entra no ambiente as pessoas se alegram, até pula de alegria. Oh, chegou! Que alegria! Ou você é aquele que entra no ambiente
Parece que é uma carga, sabe, negativa. Uma opressão. Você fala, meu Deus do céu, chegou o assunto. Aí ninguém fala nada, ninguém mais brinca. Mudou o ambiente. Não. Crente leva e carrega alegria. Crente carrega o quê? Paz. Olha o fruto do Espírito, carrega paz. Eu entro no meio do lugar e trago paz, trago tranquilidade, trago leveza. Mas não dá para trazer paz. Lógico que dá para trazer paz. Porque Jesus Cristo disse o quê? Eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo vou lá dar. O mundo dá uma paz passageira, uma paz ilusória e imaginária. Por quê? Porque essa paz ilusória e imaginária do mundo está atrelado e vinculado com algo, com a matéria, com o objeto. Ou seja, se eu conquisto, se eu tenho, se eu estou nessa situação, eu estou em paz. Não, eu não dou essa paz para você. Eu dou uma segunda paz que é indiferente. É uma paz vinda do meu espírito. Embora não tenha nenhum objeto físico, material, nenhuma conquista para você celebrar, independente disso, você está em paz, porque o meu espírito habita em você. E eu consigo te dar paz. Disse Jesus, em meio ao caos. Às vezes no caos da sua vida, no ativismo da sua vida, naquela correria do dia a dia que você tem, você consegue ter a paz de Cristo Jesus em seu coração. E essa paz excede o entendimento, excede a sua psique, a sua mente. Você fala, meu, o barco tá furando, o negócio tá louco, mas eu tô tão tranquilo dentro de mim. Que paz é essa? É a paz que vem de Deus, não das circunstâncias. Mas essa paz é o quê? Fruto do Espírito. Só consegue ser essa paz com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Paciência. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você é paciente, irmão? Ou você é ansioso e preocupado e quer as coisas muito rápido? Você é paciente? Você é paciente, pastor? Lógico que eu sou. Sou paciente. Você está tranquilo? Quê? Lógico que eu tô. Sou tranquilaço. Irmão, quem tem fruto do Espírito é paciente. A paciência gera perseverança. Perseverança vai gerando ainda mais paz. E essa paz vai dando maturidade pra gente. Paciência. Amabilidade. Você é uma pessoa amável, que as pessoas gostam de estar do lado. Nossa, que pessoa amorosa. Poxa, como que eu gosto de estar do lado dessa pessoa? É uma pessoa amorosa, conversa, bate papo, tão amável. Amável a gente pode colocar como uma pessoa agradável, sabe? Você é uma pessoa agradável? Que as pessoas gostam de sentar com você e bater aquele papo? Fala pra pessoa que tá do seu lado, você é uma pessoa agradável, que a pessoa gosta de conversar? Fala assim, a pessoa não quer nem ir embora, que a gente falou. Só tá falando que a pessoa não quer nem ir embora. A pessoa não quer, de tão amável que você é. Então, se a gente é tão amável assim, que as pessoas começam a conversar com a gente e não querem ir embora, é fruto do Espírito. Mas você não é aquela pessoa assim não, né? Você é tão amável que o diálogo fica quase que um monólogo, né? Você tá bem? Tô. Tá tranquilo? Tá tudo bem. Ah, legal. A gente se vê depois, então. Tá bom, então. Vai em paz. Depois a gente marca aquele café. Pode ser que a gente marca assim. Nunca marca. E vai embora. Tão amável que é. Porque quando a gente é amável, já viu aquela pessoa amável que você vai conversar, você até perde a hora? Já viram? Tão agradável, tão gostoso, né? Você tá aqui conversando com a pessoa, daí tem gente querendo ir embora, o outro quer ficar, quer bater papo, quer conversar. Isso daqui é muito gostoso, irmão, porque são pessoas amáveis. E isso é o quê? Fruto do Espírito. Bondade. Você é uma pessoa boa, tem um coração bom, tem um coração amargo. Fale com a pessoa que está do seu lado. Você tem um coração bom, irmão? Ou tem um coraçãozinho rancoroso? Ou tem um coraçãozinho rancoroso? O coraçãozinho rancoroso é acontecer alguma coisa e você tem a possibilidade de ser bom com alguém ou ter atitudes boas, você fala assim, ó, não vou fazer isso. Por quê? Porque aquela pessoa não merece. Aquela pessoa não merece. Não merece a minha bondade. Olha só como a gente é arrogante às vezes, nem percebe. Não merece nossa ajuda, não. Por que não merece nossa ajuda? Você não viu o que fez? Você não viu o que produziu?
E você quer ainda ajudar essa pessoa? Isso é ser crente. Não ser crente, isso é o que Jesus fez com a gente. A gente merecia a salvação? A gente merecia bênçãos de Deus? A gente merecia portas abertas? A gente merecia ter os benefícios que o Senhor dá por nós estarmos na presença dEle como Pai? Não. Mesmo assim, Ele continua nos abençoando, mesmo a gente errando, irmãos. Então por que a gente não retribui para as pessoas? Temos que retribuir, porque isso é um ato de bondade. Fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você é fiel? Você é fiel nos seus relacionamentos? Você é fiel nos seus negócios? Você é fiel com aquilo que Deus pôs na sua mão? Ou, pastor, eu sou fiel até certo ponto, porque nesse mundo sabe que não dá para ser fiel, né? Não sabe que dá para ser íntegro em tudo. Não, dá para ser sim. Isso é questão de escolha. Mas eu só consigo ser fiel porque a fidelidade nas coisas de Deus é fruto do Espírito. O que Paulo vem trabalhando na ideia? Pessoal, não é o estereótipo. Não é eu falar que sou fiel, não é eu falar que sou crente. O que vai mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo e a manifestação dele vai ser na minha prática de vida. E essa prática é silenciosa. Essa prática é onde ninguém vê. Essa prática é no escuro. É isso que vai mostrar que eu estou cheio do Espírito. Não é no culto público que Deus age. Irmãos, guarde isso. O Senhor não atua na vida do Renato, neste Renato que eu sou publicamente, que vocês estão olhando. O Senhor atua na minha vida e fala comigo quando eu estou no secreto. É no secreto que Ele fala: Renato, lá você é um culto público, lá você tem um estereótipo, lá você usa, querendo ou não, uma máscara. Você desempenha um papel. Que papel que você está desempenhando aqui, Renato? O papel de pastor. Se eu estou na empresa, o papel de gestor. Se eu estou nos meus amigos, o papel de amigo. Se eu estou na minha casa com a minha esposa, o papel de marido. Se eu estou falando com meu filho, eu exerço o papel de pai. Renato sendo um, exercendo vários papéis. E Deus fala: eu me relaciono não com este Renato que se relaciona com as pessoas através de papéis e funções, não. Eu me relaciono com o Renato que é no secreto, aonde eu sei o pecado do seu coração, aonde eu sei o pecado da sua mente, Renato. Eu sei aquilo que você não conta para ninguém. É com este Renato que eu me relaciono, diz o Senhor. Eu me relaciono com o Renato onde não tem ninguém vendo. É esse Renato que eu me relaciono. Porque é esse Renato que eu tenho que transformar silenciosamente pela obra do Espírito Santo. Este Renato que tem pecado escondido. Esse Renato que tem pensamentos às vezes que não agradam ao Senhor. Esse Renato que tem atitudes que não agradam a Deus. É esse Renato que o Espírito quer transformar para que o Renato que é manifesto às multidões, na igreja, na família, como marido, como pai, como gestor, este Renato que vai apresentar esses outros papéis será transformado. Por quê? Porque eu trabalhei nesse Renato interno primeiro. Só que essa obra trabalhada pelo meu Espírito, ela é silenciosa. Ninguém vê. Porque a obra que eu estou fazendo em você, Renato, no oculto, eu primeiro estou fazendo raiz. Criando raízes. Aí você vai crescer num caule, num tronco. Você vai ter galhos, folhas. Aí o fruto vai ser manifesto. Aí esse fruto, olha o processo que passou. Esse processo ninguém viu, que você e eu passamos. As pessoas só conseguem ver o fruto depois que ele está aí. Ela não vê o que você passou. Então não peça compreensão às vezes das pessoas. Só Deus sabe o que você passa. Mas eu estou mudando, eu estou fazendo, as pessoas não querem saber. Mas Deus sabe do processo do meio do seu coração. Ele sabe das suas lutas internas. Ele sabe aquilo que você não conversa com ninguém, porque sabe se conversar vai dar ruim. Ele sabe. Mas Ele está trabalhando. As pessoas só vão ver o fruto. Nossa, Renato, como você está mais amável. Nossa, Renato, como você está mais paciente. Nossa, Renato, como você está mais amoroso. Nossa, Renato, como você tem agora mais, você está mais alegre.
Tirou aquela cara de limão? Nossa, como você parece ser mais fiel, mais leal com as coisas de Deus, com as coisas da casa. O que aconteceu? Esse processo foi silencioso, você está vendo o fruto. Algo que começou 2, 3 anos lá atrás. Só eu sei o que eu passei. Quando eu estava crescendo, a perspectiva joanina de João, que Deus teve que me podar. Teve que cortar alguns galhos que não estavam tão legais. Mas para prejudicar? Não, mas para que a árvore dê mais fruto ainda. Eu tive que passar por esse processo, porque a obra da carne, ela é manifesta, é ruidosa, mas o fruto do Espírito, ao contrário, ele é silencioso. O Espírito, pessoal, ele trabalha muitas vezes no oculto, no caráter, naquilo que não aparece, sabe aonde? Nas redes sociais. Não aparece nos cultos públicos. É aí que Deus manifesta. Pessoal, Deus não se relaciona com quem você é na rede. Fale para a pessoa que está do lado. Como a gente está num tempo de Instagram e rede social, fala assim para ela, Deus não se relaciona com quem você é na rede. Porque quem você é na rede, você é uma pessoa legal. Quem você é na rede, as pessoas gostam. Quem você é na rede, você passa uma imagem. Quem você é na rede, e eu sou na rede, é uma imagem que a gente vive. Deus não se relaciona quem é o Renato na rede. Ele se relaciona às vezes com o Renato que está fora da rede. Que às vezes está com rancor no coração. Que às vezes não está conseguindo perdoar alguém. É com esse Renato que ele se relaciona. Porque na rede ninguém precisa de perdão. Na rede ninguém precisa de evangelho. Na rede ninguém precisa de paz, porque a paz está na cara de todo mundo que posta. Na rede. A rede social, meu irmão, eu costumo dizer que ela é uma grande mentira coletiva. Mas ela não é bom, pastor? A rede sociológica é boa. Para a gente levar a palavra, falar do evangelho, ajudar as pessoas. Mas a rede social não é aquilo que eu e você somos. É a mentira coletiva. É onde eu mostro uma coisa e a pessoa que está falando está com depressão e precisa de ajuda. A rede é lugares onde fala, olha, o meu casamento é uma bênção. E eu já fui tratar casamentos que não tenham nada a ver com a rede a qual estavam postando. Então, para a rede social, para mim, ela é um mar de mentiras. Na rede social é o mar onde todo mundo é intelectual. Mas está criticando a rede? Não. Eu só estou falando que a gente não pode acreditar em tudo que está na rede. A rede é boa? Lógico que é. Ela pode nos fazer alcançar pessoas e falar de Jesus para onde a gente nunca esperaria. Só que a gente ama fazer na rede, sabe o quê? Fazendo o meu devocional. A pessoa vê na rede e pensa que você é um excelente, né? Ó, que crente. Aí eu desafio. Ó o pastor julgando, né? Vê se ele leu 1 hora por dia. Ou fica orando 1 hora por dia. Ou ora. Ou gasta tanto tempo. Ou quis só mostrar que eu estou fazendo um devocional para as pessoas dizerem que eu sou espiritualizado. Aquilo é uma realidade? Detalhe, Deus não se impressiona com isso. Os homens podem se impressionar, Deus não. Onde tem base bíblica para isso? Quando Jesus trata com os fariseus. Pessoal, os fariseus são assim. Eles querem os melhores lugares, eles querem mostrar e fazer orações longas na frente de todo mundo. Para quê? Porque eles querem mostrar para os homens, ó, eu sou o cara, eu sou o santo, eu sou aquele que detém o poder e o conhecimento. Fica tranquilo, Jesus falando. Esses aí já receberam o seu galardão. O galardão deles é ser reconhecido pelos homens? Vão ser. Olha que interessante. Pelos homens. Por mim ele não é reconhecido. Embora façam a obra para ele, aquele a qual deveria reconhecer fala, eu não reconheço vocês. Então que sentido tem? Mas os homens reconhecem, então já tem um galardão dos homens. É a fama, é a expectativa? Então eles têm. Mas Deus vê o nosso coração, irmãos. E o Espírito Santo trabalha de uma maneira silenciosa. Que às vezes ninguém vê. Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida de uma maneira tão simples que às vezes você nem está percebendo. Porque uma igreja que é movida pelo Espírito Santo não deve ser reconhecida pelos dons ou pelas atividades que ela promove, mas pelo caráter transformado que gera frutos do Espírito. Isso que é uma igreja que é reconhecida e que é cheia do Espírito.
Ah, tem muita atividade, tem muita coisa para fazer. Tá bom, isso não é mostrar que a igreja é boa. O que mostra que uma comunidade de fé é saudável são o nível das pessoas que têm transformado dentro dela, pelo Espírito. Se as pessoas são amorosas, se as pessoas são pacientes, se as pessoas são tranquilas, se as pessoas abandonam as obras da carne que são manifestas. Isso mostra que a igreja é dirigida e é cheia do Espírito Santo. D.L. Moody tem uma frase muito interessante que ele diz assim, Moody: o caráter é aquilo que você é no escuro. O caráter é aquilo que eu e você somos quando ninguém vê. O caráter do Renato é manifesto quando eu tenho que fazer um contrato e ninguém está vendo, mas eu posso ter um grande benefício com aquilo. O caráter é o que Deus vê, que eu estou falando da outra pessoa, só que a pessoa não está aqui. É como eu trato, é como eu faço. Isso mostra o verdadeiro caráter. Porque falar que eu sou fiel aqui é fácil. Mas quando eu estou no escuro que não tem ninguém vendo? Isso é verdadeiro caráter. E em Mateus capítulo 7, versículo 16, olha o que diz a palavra. Mateus: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Não. Você reconhece uma pessoa que é cristã, pessoal. Sabe por onde? Pelos frutos. Não é por falar, isso é muito forte. E eu fiquei refletindo. Eu não sou reconhecido como cristão em você porque você fala eu sou crente. Mas é como eu vivo. Isso mostra que eu sou cristão ou não. É o fruto que eu produzo que mostra se eu sou um cristão ou não. É o fruto que eu produzo que mostra se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. Não estou falando que Deus não se manifesta com sinais, prodígios, se manifesta. Dom de línguas estranhas, revelação, profecia, Deus faz tudo isso e eu creio na contemporaneidade dos dons. Mas o que mostra que eu e você somos servos de Deus é se somos cheios do Espírito, é como a gente se porta no meio das situações. É o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca, é as nossas atitudes para com o próximo. Isso mostra, esse é cheio do Espírito Santo. Porque pelos frutos vocês vão reconhecer, e o caráter é aquilo que eu sou no escuro. E para encerrarmos, pessoal, segunda coisa, rapidamente. O Espírito molda a igreja pela persistência e não pela pressa. Nós somos apresados por natureza, porque a gente vive num ativismo tão grande de um mundo, de uma cultura capitalista, que é tudo que tem que ser rápido, já percebeu? Tudo é rápido, é comida rápida, é leitura rápida, a gente quer tudo rápido, meus irmãos. A gente hoje não tem mais tempo para nada. E a tecnologia veio para que a gente tenha tempo, só que a gente não está mais tendo tempo para nada. A gente quer tudo rápido. A gente tem que colocar coisas na nossa agenda para fazer as pequenas coisas da vida. Tudo é rápido. Só que o que foi criado para a gente ter tempo para as nossas relações saudáveis, a gente não consegue mais. Por quê? Porque a gente é tudo rápido. Lembra como que era antes? Vou encerrar, não vai dar para concluir esse sermão hoje, por causa do horário. Lembra quando a gente assistia televisão antigamente? Como que você assistia televisão antigamente? Não era uma benção de televisão? Não tinha telefone, não tinha celular, ninguém ficava conectado em rede. Hoje a gente perdeu a capacidade de solitude, pessoal. Desculpa falar, mas é verdade. Perdemos a capacidade de ficar com a gente mesmo. Sabe como que é? Hoje pode perceber, se a gente entra dentro de um ambiente que a gente não conhece ninguém, qual que é a primeira coisa que você faz quando você senta? Pega o celular. Você e eu não conseguimos mais ficar assim, ó. Tá todo mundo conversando, só que eu não estou incluído na conversa. Você não consegue mais fazer isso. Você ia fazer o quê? Na hora, pegar o celular e acessar Instagram mostrando que você tem alguma coisa para fazer. Ah, irmão, a gente perdeu essa capacidade. O que a gente fazia antigamente? Vou assistir televisão, não tinha controle remoto, lembram? Não tinha controle remoto. Quem pegou a época da televisão de tubo? Desse tamanho, 29, aquelas 29 polegadas, hein? Pesa desse tamanho aqui, ó.
Colocava até no criado mudo, tão pesado. Não dá pra pendurar na parede hoje, não. Criado mudo desse tamanho. O que você tinha que fazer? Sentava aqui com a família, ó. Sentava. Televisão grande, robusta e a gente magrinho. Por que a gente era magrinho? Ah, tá no 5. Vou ter que trocar pro 7, quero assistir a Record. Levantava. Tac, 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 7. Voltava. Não ficou bom. Levanta. Quem é da época do Bombril? 1001 utilidade. Bombrilzão. Mais para a esquerda. Girou. Aí, não mexe mais, pelo amor de Deus. Aí voltava no sofá. Ficava horas com a família conversando, assistindo Record, Globo e assim por diante. Ficava horas fazendo isso. Como que é hoje? A televisão fininha e a gente gordinho. Por quê? Tac, 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 tac. Pizza, tudo do lado. Irmão, a tecnologia que veio pra gente não tem mais tempo pra nada. A gente quer mostrar que a gente é super ativo. Super ativo com todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, a gente tem perdido a capacidade de se relacionar. Lembra como que era o telefone antigamente? Hoje o celular era tudo, hoje é mensagem, né? Ah, irmão, tenho dificuldade. Eu vou encerrar o sermão aqui, porque eu não vou conseguir fazer esses pontos aí para desenvolver. Mas olha, o celular era para ser uma bênção, e é uma bênção na nossa vida, para trabalho, para tudo. Só que antigamente, como que você ligava para as pessoas? Orelhão. Veio o cartão, que era um plus, né? Mas antes era ficha. 2, 3 fichas, você ligava pra namorada aqui, ó, fazia uma fila, esperando, vai rápido, vai rápido. Você tinha que ligar pra pessoa, marcar horário, olha, 7 horas eu te ligo. A pessoa que tinha linha telefônica, que era uma fortuna na época, ficava parada lá do lado do celular, ó, e não, do telefone, ficava aqui, ó, esperando. E era tranquilo, as pessoas eram pacientes. Eu esperava, ó, se atrasou 20 minutos, você ficava lá 20 minutos parado, a gente ficava, pessoal, parado assim, ó, esperando. Aqui, ó. Você ia ligar pra alguém, como que era pra você ligar pra alguém? Tinha assim? Ligar pra Nani? Era o que? Eu tinha que decorar o número de telefone na cabeça. 9, 20, 0, depois foi o digital. Então toda a tecnologia que vinha pra gente poder se relacionar melhor, prejudicou nossos relacionamentos. Hoje, você vai falar com alguém, o que você faz? Você manda mensagem. Ligar é como se fosse uma afronta. Ligar, eu tô invadindo a privacidade do Marcelo. Se eu ligar pra ele, nossa, ele ligou sem avisar. De vídeo, então, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu ligo pras pessoas, pessoal, de vídeo, eu sou invasivo mesmo. Eu digo de vídeo, a pessoa não atendendo não tem problema, mas eu digo de vídeo. Pelo amor de Deus, a gente perdeu a capacidade de falar. Ah, manda... Não! Antigamente, como a gente fazia, era natural. Pessoal, a gente tem que tomar... Por isso que o Espírito Santo, ele gera no meio de relacionamento. Era natural. Eu nem avisava. E quantos daqui não era assim? Eu aparecia na casa da Viviane e da Dona Neuza. Oi, Renato, que legal que você veio. Fazer um café pra você. Era normal. E ela se sentiu muito alegre de me receber. Eu nem avisava. Hoje, se eu vou na casa do Marcelo da Tati, tô dando um exemplo. Marcelão, vai estar aí hoje à noite? A gente perdeu isso. Perdeu o relacionamento. Mas o Espírito Santo age no meio de relacionamento, pessoal. Ela vai moldando a igreja sem pressa. É nos pequenos relacionamentos, por isso que eu falo, quando você tiver sempre disponibilidade para estar com os irmãos nos programas da igreja, para gerar relacionamento, não perca isso. Vá nos PGs, participe, se relacione, porque hoje em dia a gente tem perdido esse relacionamento, esse tato. A gente não conversa mais, a gente está fechado. E o Espírito quer moldar a igreja com isso, pessoal. Vamos colocar de pé e vamos orar.